Graça e paz, amados. Histórias do Mar da Galileia. Histórias que nos edificam. Histórias que nos ajudam a edificar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje é Mateus capítulo 14, do versículo 22 a 33. É quando Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele anda por sobre as águas para mostrar que ele tem poder para subordinar a si todas as coisas. Vamos fazer nossa leitura. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus, ele ordena para seus discípulos passarem para outra margem do mar da Galileia. Enquanto isso, ele sobe em um monte, pois o propósito é orar a Deus sozinho. Só que de lá ele percebe a grande dificuldade dos seus discípulos na travessia do mar da Galileia. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Quando Jesus percebe a grande dificuldade dos seus discípulos na travessia do mar da Galileia, ele desce, pois o vento está açoitando o barco, querendo novamente afundar. Jesus vai ter com eles, andando por sobre o mar, e eles, os discípulos, ficam apavorados, pensam que é um fantasma e começam a gritar. Mas logo, Jesus diz para eles: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." Jesus conforta eles. Quando estivermos passando por nossas dificuldades, pelas tribulações, pelas provações, pelas tempestades do dia a dia, o que devemos fazer é sempre invocar e olhar para Jesus, buscar a Ele de todo o coração, com toda a força. Imediatamente, Ele sempre vem ao nosso socorro, como foi ao socorro dos seus discípulos. Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Pedro, ele, dentre todos os discípulos, falou para Jesus: "Se é o Senhor, deixe-me ir andando sobre as águas até onde o Senhor está." E Jesus diz: "Venha, Pedro." Pedro desce e vai em direção a Jesus, e ele anda sobre as águas. Só conhecemos dois homens que andaram sobre as águas do mar da Galileia: Jesus e Pedro. É verdade, Pedro, ele irá afundar por causa do medo. Ele tira o olhar, o foco de Jesus, e isto o levou a tamanho desespero. Mas ele, na sabedoria, ele grita: "Senhor, salva-me!" E o que acontece? Jesus de imediato estende a mão, segura a mão de Pedro e o tira daquele momento tão angustiante. É incrível como Jesus, ainda hoje, está com a mão estendida para nos tirar, nos socorrer de qualquer momento angustiante. Amados, vamos olhar para Jesus. Foque em Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Se a tempestade está se formando,
continue olhando para Ele. Ele tem o poder de acalmar toda a tempestade. Agora ele diz para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não duvidemos em momento algum, sempre confiantes e olhando para Jesus. Vamos à conclusão. Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Que história maravilhosa do mar da Galileia. Quando Jesus sobe no barco com Pedro, o vento cessa, a tempestade para e todos reconhecem que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Vamos pedir a Deus força e graça para sempre focarmos em Jesus? Tenha um excelente dia.